Bom, vamos dar início então à nossa Daily do Vendedor número 14. Já são 14 deles ao total, né? Hoje o tema é objeções, então já encaminha aí para outras pessoas para participar, porque hoje está muito bom, né? Chegando aí, passando da metade do mês, meta para ser batida. Tem vários leads no funil ali que tem alguma objeção para fechar a venda. E hoje a gente vai falar sobre estratégias aí para contornar essas objeções. Lembrando que a Daily do Vendedor é a minha contribuição para você que trabalha com vendas, bater meta esse mês e todos os outros que estão por vir. A Daily do Vendedor acontece todos os dias de segunda a sexta-feira às 8h25 da manhã. E sempre aqui com um tema diferente, focado no ajuste que você precisa para vender mais todos os dias, tá? Então, hoje, objeções. Bora começar o nosso conteúdo direto, reto, sem muita curva. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando você recebe um não do lead, né? Ou quando ele fala ali, vou pensar alguma coisa assim, traz uma objeção de maneira geral. Primeira coisa que você precisa fazer é identificar se ele está mentindo. Se é uma verdade ou não é. Sim, nem tudo que o lead fala é verdade. Às vezes ele fala que vai pensar, mas não é a verdade. Tem outras coisas ali, ele precisa analisar a parte financeira, ele precisa conversar com o sócio, com a sócia, ele precisa buscar mais informações sobre aquilo ali, não necessariamente pensar, entende? Então, muitas vezes a primeira objeção que aparece não é a objeção verdadeira. E o que você precisa fazer é saber identificar uma objeção. Você precisa saber se aquela objeção é realmente uma objeção. Por quê? Pode acontecer de ser uma condição, uma rejeição ou uma objeção. Você tem que saber qual é a diferença dessas três coisas. Então, para você entender, para você pegar os seus leads e começar a contornar essas objeções, porque hoje no final da Daily, eu vou deixar aqui para vocês uma atividade que vocês vão fazer para conseguir contornar mais objeções, tá? Então, primeira coisa, tenta identificar se é uma objeção, uma condição ou uma rejeição. O que é isso? Rejeição é literalmente ele rejeitar o teu serviço, o teu produto, rejeitar ali a ajuda que você está levando para ele. Ele deixar muito claro mesmo que ele não tem interesse, que ele não quer fazer negócio com você. Isso é uma rejeição. Condição não é condicionar o fechamento a alguma coisa. Isso é negociação. Quando você condiciona algo, é negociação. Condição é momento. Momento atual do lead não permite que ele feche com você. Por exemplo, cara, eu não consigo fechar com você porque a gente está passando por uma investigação financeira aqui e eu não consigo liberar R$1 para comprar nada. Porra, é algo que foge de qualquer quebra de objeção, nada. Entende? Às vezes, pode tirar do próprio bolso para fazer? Às vezes pode, às vezes não pode, mas, enfim, é uma condição verdadeira que não permite que o lead faça negócio com você naquele momento. Ponto. Isso é uma condição. Entende? Não posso porque, sei lá, eu acabei aqui de fazer um layoff de 20 colaboradores e o momento da empresa aqui não permite, mudou da semana passada que a gente agendou para agora, por exemplo. O cara não está com cabeça para isso, para olhar software, né? Então tem que entender qual que é a condição que ele está. E objeção são os obstáculos que você encontra durante uma negociação, durante uma conversa, uma apresentação. Isso são objeções, né? E para você conseguir contornar essa objeção, você precisa entender a raiz dela. De novo, vamos lá. Qual é a causa de uma objeção? O que causa uma objeção no dia a dia das pessoas? Muitas coisas podem causar objeção, mas as principais dela é a clareza no valor gerado. Então,
às vezes é a falta de conhecimento em relação ao serviço, em relação ao produto que você tem, é a falta de conhecimento sobre a empresa que vai gerar ali, não vai faltar clareza no valor gerado que você tem. Então, a falta de entendimento sobre o valor gerado, o valor que a tua solução, que a tua empresa vai causar, impactar na vida daquela pessoa que está comprando, não está claro o suficiente. Isso gera muita objeção. Dor do lead mal trabalhada é o famoso vender por vender, tentar tirar um pedido em cima do que não tem. Isso também gera muita objeção. Então, por exemplo, você tem um pré-venda, o seu pré-venda, ou você é um pré-venda e vai fazer a abordagem lá do lead e simplesmente fala para ele de produto e agenda a reunião. Olha, eu tenho aqui um software que ajuda outras empresas a ter mais controle sobre a rotina dos colaboradores de home office. E esse software vai te ajudar a fazer isso, aquilo, outro. E o lead fala, beleza, vou marcar uma reunião para ver isso. E o pré-venda vai lá, agenda. Agendou, super feliz, agendei. Tá, e aí, como foi esse agendamento? O lead vai para a reunião com uma dor mal trabalhada, porque ele não tem uma dor. Qual que é a dor dele? Fazer a gestão do time de home office? Isso é uma suposição. A dor dele pode ser diferente. A dor dele pode ser que, por causa do home office, o time de pré-vendas não está batendo meta, ou o time financeiro, o BPO financeiro, não está tendo um bom alinhamento. Então existem outras dores ali para ele contratar essa plataforma para gestão de home office, por exemplo. Entende? Então, dor mal trabalhada dá margem para que o lead fuja, para que ele te dê uma desculpa e não feche com você. Tenha dores claras. Nas outras dailies nós falamos sobre isso. Identificar a dor, fazer pergunta, condução de reunião, condução de ligação. Tem que fazer. E assim, você precisa ter processo, tá, vendedor? Então, você precisa ter um processo muito bem definido para conseguir conduzir uma conversa e tirar a objeção da frente. Inclusive, uma dica, faça um mapa das principais objeções que você recebe no dia a dia. As principais objeções que aparecem. E durante a tua conversa, a tua demonstração, você vai antecipar essas objeções. Então você vai colocar num slide ou você vai falar para ele, não sei o jeito que você vai fazer, mas você vai antecipar. Se o teu lead sempre reclama de preço, sempre está barganhando preço, antes de apresentar o preço, você pode fazer uma ancoragem com esse lead. O que é isso? Por exemplo, você pode colocar quanto o teu software, a tua solução valeria de acordo com os custos que ele tem hoje na empresa, ou que ele pode ter na empresa hoje se ele não tiver a tua plataforma. Por exemplo, eu tenho uma técnica de ancoragem para fechar com as empresas que eu trabalho. E essa técnica eu posso trazer, por exemplo, quanto custa contratar novos vendedores, quanto ele vai gastar contratando novos vendedores, quanto ele vai gastar tendo head de vendas, quanto ele vai gastar com outras gestões ali, com treinamento, com várias coisas. E eu posso afirmar aqui que uma empresa, para montar um time de vendas que realmente gera resultado, para melhorar a qualidade, ter continuidade disso, ele tem que investir pelo menos 1 ano, tem que ter um bom head de vendas, tem que ter várias coisas, várias características. E isso tudo custa para a empresa em torno de R$500 mil no ano. Vocês têm noção disso? R$500 mil no ano. Aí, seria justo para a empresa, eu já estou trazendo a antecipação da objeção de preço, tá? Seria justo para a empresa me pagar R$250 mil no ano para fazer tudo isso para ela e ela não precisa investir em nada disso? Seria justo, não seria? Com certeza seria justo ela me pagar R$250 mil no ano para fazer isso, se normalmente custaria R$500 mil. Só que, no momento que eu pego o sim dessa pessoa, mesmo que ela sabendo que não é esse o preço que eu vou cobrar na consultoria, na estruturação, ela já confirmou para mim que R$250 mil não é caro para fazer. Óbvio que eu não vou cobrar isso.
E ao longo da conversa, quando eu vou trazer o preço, eu vou trazer um preço de tabela. Por exemplo, R$80 mil no ano ou R$90 mil no ano para fazer esse trabalho. Estruturar processo, ajudar em contratação e, enfim, fazer todo esse processo que eu comentei com vocês. R$90 mil é um valor justo. Ele já me confirmou que 200 mil era. Eu estou antecipando a objeção que ele traria de preço. No momento que a gente concorda que é um valor justo e que ele provavelmente pagaria por isso, ou sei lá, 70 mil, que ele pagaria por isso, eu ancoro e falo para ele, ó, mas assim, eu tenho esses 70 mil, esses 80 mil, geralmente é 80 a 90 mil, tá? Depende do projeto. Esses 80 mil que você vai fazer, eu ainda consigo melhorar para a gente fechar agora, na call, na reunião. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou tirar todo o custo operacional que eu tenho, operacional, administrativo, financeiro, pelo ciclo de venda que demoraria, eu teria que botar o meu time para continuar fazendo acompanhamento com você para a gente fechar em 30 dias, por exemplo. Eu tiro 20% disso para a gente fechar agora. Ou seja, você já me disse, já me confirmou que vale 200 mil, que vale 250 mil, 90 mil, 80 mil ali, já é um preço bom. Eu estou melhorando aqui para você, vai ficar 55 mil para a gente entregar isso aqui. Ou seja, já tirei a objeção de preço da frente, já não é mais um problema o preço. Agora o problema é definir qual que é a forma de pagamento dele. Então é uma boa maneira de você tirar da frente essa objeção de preço, tá? E você, obviamente, para chegar nesse nível, você tem que trazer clareza da dor dele, você tem que saber trabalhar a dor desse lead, tá? E na cabeça, tenho consciência de que a objeção sempre vai esconder a real objeção, a verdadeira objeção por trás disso tudo, tá? A objeção vai esconder algo que o lead não quer falar para você. Você tem que extrair isso dele. De que forma? Sempre que você receber uma objeção, você vai responder com uma pergunta. É simples. É simples e as pessoas não respondem. O que acontece geralmente? O vendedor apresenta o preço. A pessoa do outro lado fala, eu vou pensar, me liga amanhã. E o vendedor fala, tá bom, amanhã que horas? Amanhã às 10. Ah, beleza, combinado, amanhã às 10 eu te ligo. E acabou, não teve negociação. Não teve a ancoragem de preço, não teve nada. Não que você precise fazer a ancoragem, não precisa às vezes. Às vezes é só mostrar 3 planos ali, né? Mas você pode trazer ali uma alusão de quanto custaria. Enfim, não teve nada de negociação e você já saiu desligando, falando que amanhã entra em contato. E aí você perde a venda, esse lead não te atende, esse lead traz outra objeção. Ah, então, é que eu não consegui falar com o meu sócio, apareceu uma objeção que não tinha. Ele fala, eu tenho que ver com o financeiro, apareceu outra objeção que não tinha. Ou seja, você não soube fazer ele te trazer a verdade. Então, no momento que você passou por isso, o lead falou, vou pensar. Cara, quem que é o maior especialista que pode ajudar ele a pensar? Se não é você que está fazendo a reunião, está errado. Então você é o maior especialista. Você pode falar para ele, fulano, compreendo que você queira tomar sempre a melhor decisão. E eu estou aqui justamente para te ajudar a tomar essa decisão. O que você precisa pensar? Olha só, que simples. A pergunta. Responde com uma pergunta. Fulano, sempre assim, não diz que você concorda. Às vezes você não precisa concordar com o lead. Compreender é diferente de concordar. Compreender é você, quase com empatia, você se colocar na posição dele. Compreendo, João, que você precise pensar. Você repete a fala dele para ele notar que você prestou atenção e não tem um script pronto. Compreendo, João, que você precise pensar para tomar essa decisão. Realmente não é uma decisão tão simples de ser tomada. Mas me diz uma coisa, João. Hoje, a implementação disso só depende de você? Ou o fechamento só depende de você e você precisa pensar?
Ah, sim, é isso. Então, João, a melhor pessoa para te ajudar a pensar no momento sou eu. E não estou falando isso porque eu quero fechar contigo e outras coisas. Sim, eu quero, porém eu sou o melhor especialista que pode te ajudar nisso. Já conversei com mais de, sei lá, quantas, 1000 empresas, 100 empresas, 200 empresas, sobre esses mesmos desafios que você está passando, de acontecer isso, isso e isso. E aqui eu consigo te ajudar. Então me fala aí. Seja sincero comigo. O que exatamente te deixou na dúvida? Olha só, se posiciona e faz uma pergunta. Então responder uma objeção com uma pergunta te ajuda. Respondeu essa objeção, ele te trouxe, você respondeu, você pergunta. Perfeito, João. Tem alguma coisa a mais, além disso que você me falou, que impeça a gente de fechar agora? Ah, tem porque isso. Perfeito. É só isso pra gente fechar? Ah, é só isso. Entende? Ele pode falar, é que essa forma de pagamento aí não tá legal para mim. Então é só a forma de pagamento. Se a gente chegar aqui numa forma de pagamento que fique bom para você e esteja dentro das políticas da empresa, a gente sai daqui com um contrato fechado? Sim, sai. Então perfeito, você vai lá e ajusta para ele a forma de pagamento, se puder. E você fecha uma venda. E essa venda normalmente seria perdida porque o vendedor não se posicionou e não fez uma simples pergunta para ele. Entenderam? Então, se você souber contornar a objeção, se posicionando e fazendo perguntas, se colocando como especialista, eu vejo tanta gente no LinkedIn colocar lá, especialista em vendas, Inside Sales Specialist. Essa galera coloca especialista, mas quando chega uma objeção de verdade, ela foge. Ela corre. Por quê? Porque não é especialista assim. Então, se você quer se colocar como especialista, você tem que saber contornar essas objeções. Ponto. Não tem erro, tá? Então, e assim, gente, faça agora uma atividade, tá? Faça um mapeamento das objeções mais comuns que você recebe no dia a dia, na sua profissão, em vendas ali. Faça esse mapeamento, coloque esse mapeamento numa planilha, tá? Com o tipo de objeção. Eu tenho uma planilha, inclusive, de mapeamento de objeções, uma matriz de objeções. Eu vou disponibilizar ela em algum momento, então fiquem ligados. Eu vou disponibilizar essa planilha em algum momento, onde você vai colocar as principais objeções que você recebe, a frequência que você recebe essas objeções, em que momento da venda essas objeções aparecem, e você precisa colocar ali como resolver e um pitch, né? uma fala ali para você fazer esse contorno. Então, eu tenho essa planilha, tá? Eu vou organizar aqui para disponibilizar para vocês pelo meu perfil do Instagram. Então, mas faça esse mapeamento já. Quais são as objeções mais comuns e crie um plano de ação para elas. Objeção, gente, não é algo impossível de se contornar. Não é. Objeção é um sinal de compra. As pessoas tendem a falar que receber objeção é ruim. Não é ruim. Receber objeção é bom. Porque é sinal de interesse para o lado do lead. Se ele te trouxe uma objeção, quer dizer que ele gostou daquilo ali, só que ele tem dúvidas sobre alguma coisa. Então ele pode querer estar te comparando, por exemplo, então eu falei já com uma empresa tal que tem a mesma coisa que você, o deles é mais barato. Tá, beleza, o deles é mais barato, tem a mesma coisa. Aí você pode até fazer da seguinte forma: fulano, perfeito, que bom que você já olhou outras empresas, você tem essas referências na cabeça. Me diz uma coisa, fulano, se o meu preço fosse igual ao desse concorrente, com quem você fecharia? Seja sincero comigo. Eu fecharia com você. Por quê? Por que você me escolheria e não escolheria o concorrente? Qual que é o diferencial que a gente tem aqui? Aí ele vai acabar te trazendo um diferencial verdadeiro, que pode ser um grande diferencial competitivo. E se você conhecer a concorrência, você vai saber o que o concorrente entrega. Só que ao invés de atacar o concorrente, falando, mas esse concorrente é ruim, e não sei o que. Não, ao invés de você fazer isso, você faz com que o próprio lead
tome a decisão por você. E se fosse o mesmo preço, ele fecharia com você. Agora a questão toda é você organizar como ele vai pagar isso. Ele disse que fecharia com você se fosse o mesmo preço. Você perguntou o que faria ele fechar. Ele te falou o que faria fechar. Aí você vai falar, então, diante disso, você concorda que o serviço que eu estou te oferecendo tem mais qualidade? E isso, quem fala talvez não seja eu, seja os mais de 1000 clientes que a gente tem na base? Ah, concordo. Seria legal para você se eu tirasse qualidade para entregar o mesmo preço do meu concorrente? Se, por exemplo, aí você sabe quais são as entregas do seu cliente. Se eu tirasse funcionalidade A, B e C para comparar o preço, seria justo para você? Não, não seria. Pois então, fulano. Pois então, João. Eu não posso tirar a qualidade do meu serviço, do meu produto, para bater o preço do concorrente. Porém, o que eu posso te garantir é o retorno do investimento. Se você seguir o passo a passo que o nosso time vai passar para você, você colocar em prática tudo que a gente vai te orientar, o que eu posso te falar é que você vai ter um retorno muito maior do que o investimento que você está fazendo. E aí, fulano, bora fechar? Peça a venda depois. Quebrou a objeção, joga outra pergunta. Bora fechar? Quando é que você quer fazer a implementação? Pelo que eu estou olhando na agenda aqui do time, eu tenho a data tal e tal. Qual é melhor para você? Já não é mais preço. Entendeu? Outra coisa que você pode antecipar antes, né? Obviamente trazer a objeção para frente, é antes de falar o preço, você fazer um combinado com o teu cliente. Fulano, vamos lá. Me diz aí, de tudo que você viu aqui, você consegue se imaginar essa solução na tua empresa? Ah, consigo, claro. Perfeito, fulano. Então esquece o fator preço que a gente vai conversar aqui. Esquece o preço, esquece o investimento. Se não existisse investimento hoje, é uma solução que você colocaria na empresa? Posso considerar você nosso cliente, tirando o fator preço? Não, tirando o fator preço, pode me considerar cliente. Perfeito, fulano. Então seja bem-vindo. E para quebrar o gelo. Então, fulano, seja bem-vindo. Dá aquela risadinha ali e tal. Brinca, não, fulano, vamos lá, perfeito. Não, é bom saber isso para entender se gerou valor para você, se você entendeu qual que é realmente a entrega que a gente tem aqui. E quando você vai para o preço, não existe problema mais para fechar. Se ele te falar que tá caro, tal, aí você vai para o contorno de objeção que a gente acabou de falar aqui. Responde com uma pergunta. Como assim caro? Por que você achou que é caro? Trazendo tudo que a gente tinha conversado. Entende? Então, se posicione para contornar a objeção. E uma atividade que eu quero deixar para vocês que ainda estão aqui é: criem uma planilha. Tá? Eu tenho um modelinho aqui. Depois, quem realmente quiser, manda aqui eu não vou botar isso na descrição, tá? Não vou botar. Coloca depois de comentário aqui que quer uma planilha para você fazer uma dinâmica ali para contornar objeções, tá? É uma planilha que eu recebi da Exact Sales, muito boa, por sinal, aqui simples e muito boa, onde vocês vão colocar o nome, né, o nome do vendedor que está contornando aquela objeção, o lead, qual é a objeção principal, o grau de dificuldade de contorno daquela objeção, objeção secundária, último contato, próximo contato e qual que é a receita que está trazendo. Essa planilha eu achei bem legal. E é simples, tá? Então depois me procura no direct, manda aqui nos comentários que aí eu mando o link dela direto, sem pegar contato de ninguém, nada, para vocês fazerem uma cópia e terem acesso, tá? Isso não está nem combinado com marketing aqui. Isso é meu acordo com vocês, tá bom? Então me procura ali que eu disparo essa planilha. Se caso viralize essa live aqui, aí a gente vê uma maneira diferente de fazer, mas está disponível. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha sido produtivo para vocês, que vocês coloquem em prática isso, façam esse exercício com ou sem planilha, lista todos os leads que estão no funil de vendas, que estão travados por algum motivo, por alguma objeção, coloque qual é a objeção que está aparecendo desse lead,
qual que é o grau de dificuldade de contorno dessa objeção, se tem uma objeção secundária ou não, quando foi seu último contato, quando vai ser o próximo e qual é o valor financeiro que representa aquela oportunidade. Para você saber depois ter uma clareza do que fazer com esses leads. Você vai entender quantas oportunidades estão travadas por causa de alguma objeção e aí, revisando essa live, você já vai ter mais consciência de como contornar para fechar mais vendas. Beleza, pessoal? Então, essa foi a Daily do Vendedor número 14. Amanhã eu te espero às 8h25, tá? Pra gente trazer o assunto da nossa última Daily desse mês, tá? Que vai ser hacks para fechamento de mês. Hacks para fechamento de mês, tá bom? E aí, como a gente já vai entrar na semana que vem, na última semana, não vai ter daily na última semana, porque eu quero que vocês foquem em fechar. Fechar a venda, ter resultado, tá? Então vai ter hacks para fechamento de mês amanhã. Não perde, porque vai estar especial e vai ajudar vocês a fechar a venda na última semana do mês. Aí depois vocês me contam como foi. Beleza, pessoal? Então eu espero vocês amanhã, 8h25. Tenham um excelente dia, excelente vendas. Essa foi a Daily número 14.